Alô! Hoje, dia 7 de setembro de 2018, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida. Fala, Inácio Boca de Torboni. Independência, independência, independência. Será que temos independência? Será que somos independentes? Mesmo assim, independentes ou não, pulemos a cerca. Obrigado, obrigado, Manuel Inácio Boca de Torboni. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiense, médico. Eu estou no ar e eu tive um AVC, acidente vascular cerebral, que mata no Brasil e no mundo, mas uma coisa muito comum. Aí é o seguinte, por que pular cerca? Por cima, por baixo, pelo meio. E a gente enxerga o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, corrupção, tem educação, saúde, justiça, lazer, cultura. Hoje, mais uma vez, vamos apresentar, aliás, por deferência da equipe que pediu a professora Fátima Pinel. A professora Fátima Pinel é professora de auditoria social na Universidade Federal Fluminense. Então, vamos chamar a simpaticíssima, a gostosíssima, a teusudíssima, cultíssima, isso que é importante, a cultíssima professora Fátima Pinel vem pular cerca. Pulou a cerca, pulou. Então, professora Fátima Pinel, bom dia, boa tarde, boa noite, o programa repete no canal da UniTV, o canal da UF. Professora, fez xixi? Sim, sim. Sim. Professora Fátima Pinel é professora de auditoria social na universidade. Fátima, você já viu uma vez, foi tão importante que você falou, que a equipe pediu que você gravasse mais 2 programas falando de auditoria social. Tá legal? Excelente. E olha só. Então, olha só. A professora Fátima Pinel trouxe alguns livros. Ela indicou quase todo o livro no programa anterior. Eu li quase tudo. Fátima, o livro que você mandou, que é editado no Brasil, não tem nenhum problema, refere ao país, o Brasil. Parece que o Brasil é uma grande fazenda. Nós, os estrangeiros, mandam e nós obedecemos e somos escravos. Parece isso. É isso? É isso. Primeiro eu quero agradecer a presença, né? Desejar assim, um dia lindo para todos e muita paz, muito amor, incondicionalmente, a todos os seres humanos, todos os seres vivos, à natureza. Muito amor, porque esse programa hoje, né, quando nós começamos a falar a verdade sobre o que você estuda, o que você pesquisa, é totalmente diferente da realidade que você ouve de uma mídia oficial. Daí toda a importância de uma mídia que não esteja comprometida com um sistema que só nos prejudica. Então vim, mas eu queria que as pessoas, né, que estão assistindo, porque vão assistir o programa, né, nós também aqui temos uma responsabilidade maior
né, com o meio ambiente é sagrado. Acho que as pessoas não percebem isso. Ele sobrevive sem nós, mas nós não sobrevivemos sem ele, e a situação é muito caótica. Caótica a nível planetário e também no nosso país, que é o mais rico do mundo, né? Então, quando realmente você começa a estudar, a ler, né, o que você vê? Você vê uma realidade tão diferente daquilo que é comentado fora, no dia a dia, nas mídias oficiais, e eu concordo integralmente com você. É uma grande fazenda de riqueza, totalmente administrada pelo capital internacional, né, pelos bancos nazistas. Eu quero falar sobre isso, né, que o nazismo hoje tomou uma nova forma e que nós somos escravos. E, para começar, eu só vou falar um detalhe. Uma vez eu estava assim, no metrô ali do Arco Verde, Copacabana, a guarda municipal em cima dos camelôs. Em frente tem um mercado, um supermercado. Aí eu perguntei, você conhece como atua esse supermercado? Por que vocês estão aqui pegando os pequenos e deixando os grandes sem pagar impostos aqui? Com a pior qualidade de alimentação. Isso também eu quero colocar claro, né? Eu tive o privilégio de ter podido fazer um doutorado lá na Espanha, agradeço profundamente à UF, né, até os chefes que liberaram na época, e para ir, né? Eu já tinha morado na Argentina, e o que eu vi, né, Daniel, o que eu vi? Primeira coisa, o errado já começa no supermercado. Por exemplo, Copacabana, onde eu moro, tem muitas farmácias. Os mercados são monopólios. Hortifruti, mesmo dono, em cada quadra. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma organização local de monopólios ali, de cartéis também, e nós recebemos sempre o pior. Então, um exemplo, eu fiquei agora 16 dias na Espanha, já morei lá, que um bairro lá tem vários mercados grandes. E o que é mercados grandes? Aqueles mercados que nós estamos acostumados a ver na Barra da Tijuca, os mercados são enormes. Outra coisa, a concorrência dos alimentos não existe no Brasil. Você vai a uma prateleira de queijo, tem mais de, sei lá, você vai aqui vão apresentar lá um pequeno standard de queijos. Lá, uma pequena prateleira de queijo lá, é muito queijo para você escolher. Você vai escolhendo, tem mais de 1000 tipos de queijo para você escolher, sem exagero. Tudo lá é 1000 para você escolher. Aqui não tem concorrência, não tem fiscalização e barato. Então, como eu morei lá, quando eu vou lá, né, o que eu quero? Eu chego lá, eu quero direto ao mercado. Pergunta a qualquer brasileiro o que ele quer ir lá. No mercado, porque você chega no mercado, o mercado é barato, ele é farto. Tem pão a toda hora. Um pão que eu compro em Copacabana, R$8, né? Um pão que vem... Para quem habituou a comer aquele tipo de pão, lá custa 3 pães daquele, né, baguete, €1. Ou seja, o euro está 4,70, vamos atribuir esse valor, 4,70. Então, lá você compra 3. Então, é o seguinte, o custo de vida lá é mais barato. Em termos de quê? As pessoas, os salários são altos, tá? Mas o custo de vida não existe. Então, começa pelos alimentos que não têm fiscalização. São os mesmos donos, não pagam impostos, adoram ajudar político. Por quê? Porque é muito cômodo ajudar político. Porque, dessa maneira, se mantém o político, e eu queria deixar assim, hoje no início que ele chamou de aula, né? Eu quero deixar isso bem claro. O meu primeiro mestrado foi em trabalho à distância, a professora Gilcina. Foi um trabalho que teve um mérito muito grande, era trabalho à distância, né? E eu fui, inclusive, convidada, né? Fiz parte do Livro Verde, fui para a Socinho, fui para o Ministério da Ciência e Tecnologia. E o que eu vi, né, em relação a isso, que eu li, que eu pesquisei? Que o Estado acaba e entra a empresa para administrar o país. Então, não vai existir mais. Qual o objetivo deles? Não ter mais países, ter empresas. E eu pensava, o governo acaba. Hoje, o governo não é governo. O governo é privado. É de interesse empresarial.
Então, eu li aqueles livros, eu estou falando de 1993, eu li, eu falei, gente, como é que o Estado vai acabar? Eu não entendo isso, como é que uma empresa vai nascer dentro, cada um vai se dividir uma empresa, e ela que vai ser responsável pela sua educação, pela sua fralda, por tudo, né? Tudo. A vida inteira você vai nascer dentro de uma empresa e vai crescer. E é o que eu estou vendo, o Estado acabando. Eu não sabia, para mim aquilo era loucura, era ficção, né? Para mim era ficção. Eu falei, gente, eu estudava aquilo, mas eu não aceitava aquilo, né? Porque eu não tinha compreensão suficiente para entender que o Estado acaba e as empresas assumem. É engraçado, mas tem um estudo da Rede de Controle Corporativo Global, é um estudo feito na Suíça, que existem somente 147 empresas no mundo. De 49.500 empresas, eles chegaram que a mesma influência são de 147, sendo que as 50 primeiras são banco. Então, a Rede de Controle Corporativo, qualquer pessoa pode acessar lá no Google e ler a respeito. E tem lógica, tem muita lógica. Eu fui chamada, eu falei isso na primeira entrevista, para fazer uma análise de 151 países. Fui convidada pela Universidade dos Países do País de Gales, né, lá no Reino Unido, e eu estava vendo, falei, gente, bate, né, para ver o cumprimento do objetivo do milênio, que eles me pediram que fizesse uma análise, eu não pude fazer, disse que não. E eu falei, não tenho tempo, eles então me mande qual o seu tempo. Olha o interesse, né, que eles tinham nessa análise. Né? Mas eu infelizmente, não aceitei. Eu acho que o Brasil está precisando de muita ajuda. Meu tempo não pode ser dedicado para ficar analisando essa situação, se eu preciso estar aqui dentro, né? Ajudando, porque eu nasci nesse território e esse território é sagrado. É sagrado, é o território mais rico e, portanto, tem que ser o que o povo mais tem que, os seres humanos, nós temos que mais ajudar e controlar, porque o nosso território não pertence ao Brasil. Ele não é brasileiro. Por quê? Porque essa relação de não ser brasileiro é a falta de amor que nós temos em relação ao nosso território. Existe uma falta de amor, que eu não digo que foi algo, acho que foi uma coisa muito provocada ao longo da educação. A educação sempre foi controlada, né? Quando você estuda a Inquisição, Universidade de Pádua, você começa a entender que existiu sempre um grande controle sobre as universidades, entendeu? Então, qual é a situação agora? Agora eu estou vendo aquilo que eu lia, que eu não conseguia compreender. O Estado morre e as empresas assumem. Então, quem está fazendo parte do Estado, quem está fazendo parte de órgãos importantes de poder, poderiam pensar um pouco nisso, porque vocês vão ser vítimas também, como nós estamos sendo. O povo está sendo vítima dessa má gestão, de uma gestão direcionada para os interesses, e é muito bom que eu comece por aqui. Né? Tem um banco que governa o planeta, chamado BIS. Esse banco ele tem exército próprio, polícia própria, foi criado em 1930 na Holanda e funciona na Suíça. Eu quero entender o banco. Então, leia Acordo da Basileia. Né? E meus alunos fizeram a pesquisa e os presidentes do banco eram nazistas. E o Meirelles passou 2 anos lá no conselho diretor, de 2010 a 2012. Eu acho que o caos que nós estamos vendo como nunca no nosso país tem ligação com isso também. Nós não podemos desprezar essas observações. Né? Então, começa o BIS, governa o planeta, com exército próprio, polícia própria, funcionários com total imunidade. O que é BIS? É o Banco Interamericano de Statement, pagamentos ou compensações. Tá? Eu vou tentar falar uma linguagem bem próxima. Né? Então, é isso. É um banco que cuida de quê? É o banco central de todos os bancos centrais. Ele comanda o planeta Terra. E ele se infiltra em todos os lugares. Ele aqui dentro, aí tem o BIS, abaixo tem o BIRD, o BID, que está aqui dentro da Receita Federal, ele manda dentro da Receita Federal, diz que entra ali para dizer como tem que ser modernizada a Receita. Tem o BID, tem o Banco Mundial e o FMI, abaixo dele, né? E é o quê? É o controle total de uma minoria
que governa o planeta e não tem ligação com países. Eu quero dizer o seguinte, nós conhecemos o planeta como formado por países, mas é uma ficção. O poder está acima de qualquer país. Mesmo porque um país é local, esse poder é global. E sempre comandou. Ah, comandou agora. Não, ele sempre comandou e continua comandando. Não é uma coisa de agora. Eu faço. Então, o FMI e o Banco Mundial foram criados após a Segunda Guerra Mundial em Bretton Woods, nos Estados Unidos. Foi para desenvolver a Europa, em tese. Não, é o seguinte, né? Quando você começa a estudar um pouco educação, você observa, né, que a Igreja Católica, os jesuítas, eles colocavam, inclusive tem livros de professor da UF que fala sobre isso. Tá? Eu comecei a pensar no assunto, a entender o assunto, quando eu comecei a ver uma entrevista na Roda Viva com esse professor, a quanto anda a mentalidade do brasileiro, a quantas andam. É um nome assim, tá? Que eu não lembro, já li esse livro há bastante tempo. Mas o que ele diz no livro? Ele compara as educações. Então, a educação dos jesuítas era a elite que estudava, que é o nosso caso aqui. E a educação da Europa, né, do protestantismo, o que eles estudavam? Eles estudavam todos. Então, o que tem a Europa? A Europa, ela tem uma classe lida, porque o europeu, ele lê. Né? Ele lê. E o que acontece com todo o nosso povo? Ele não teve acesso, mesmo porque o que chegava de estudo aqui para a gente era tudo europeu, dominante. Pouca coisa nós tínhamos aqui, agora ainda mais com o incêndio aqui do museu. Né? Então, o que eu quero dizer? Então, esse domínio do mundo se encontra o que nós chamamos de países do norte. O que são países do norte? São países desenvolvidos às custas dos países do sul, que é o nosso caso. Cartograficamente, eu poderia modificar, né? Colocar o sul em cima e o norte embaixo. Né? Mas eles não querem. Eles querem o quê? Mostrar que eles dominam. Outra coisa, eles não querem morar aqui. Eles querem roubar o que tem aqui. Mesmo porque, eu já falei várias vezes, né? Não existe dinheiro no mundo. É mentira, é ficção, é empréstimo, é dívida. O que eles querem é endividar a gente o máximo que puder. E eles endividam os países para quê? Para pegar recursos naturais. Roubar os recursos. O mundo gira em torno de recursos naturais. E o nosso país é o mais rico. Voltando, então, no nível mais elevado é BIS, depois BID, que está fazendo inúmeros trabalhos aqui, até na área de meio ambiente, verde nada, vocês são os destruidores. BID, Banco Mundial e FMI. O Banco Mundial dá as ordens, a FMI, o Banco Mundial controla a água do Brasil. Depois, abaixo, vem os bancos centrais. É bom falar que o Banco Central americano é privado, o Fed. Né? Já teve... Eu escrevi um livro sobre a história da corrupção, e esse banco, ele estava já, o Banco Central privado, o Fed, né? Ele já estava sendo criado... Há muitos anos ele era articulado, ele foi matando os presidentes dos Estados Unidos, porque esse banco tinha que ser... tinha que ocorrer o banco, né? Tinha que ser implantado nos Estados Unidos, e foi o caso, em 1913, foi 23 de dezembro, se eu não me equivoco, 23 de 1913, criaram o Banco Central Americano. Tudo com fraudes, muitas fraudes. Inclusive a quebra da Bolsa depois, que eu posso falar também, a Bolsa de 29. Então, aí você tem o quê? Tem os bancos centrais, que são o quê? Gente, são máfias. Isso não é Banco Central. Abaixo vem os bancos regulares, abaixo vem as transnacionais, que atuam em até 151 países, conforme eu falei, e toda grande empresa é banco, tem um banquinho e ela é armamentista. E abaixo vem o governo. Então, o que vocês... E abaixo do governo, sociedade civil. O que nós podemos esperar do governo? É minha pergunta. Obedecer. Entende? Então,
Nada. O governo não manda em nada. Então, nesse livro aqui, ele começa... Esse livro aqui são os editores da revista The Economist. Em 1876, o presidente dos Estados Unidos dizia: quem manda são as corporações. Porque qual é a diferença do Estado, né, do governo, para as corporações? As corporações são globais. Elas não estão atreladas a nenhum local físico. Elas têm o melhor dos melhores. Ela tem o que ela quiser em qualquer lugar. E o governo é fixo. Ele está dentro de um local específico. Então, já é uma covardia. Por exemplo, uma empresa atua em 151 países. O caso da Coca-Cola aqui, que disse para o governo: se tirar os subsídios fiscais, eu saio daqui. Ela tem 151 países. Agora, nós precisamos, sinceramente, eu acho que o povo, né? Eu acho que mais os órgãos de poder tem que pensar o que eles estão fazendo no poder. Porque carece de estudos. Eu penso assim, as pessoas que estão no poder não pesquisam, não estudam. Tem uma diferença entre o acadêmico e o profissional de mercado. E hoje a universidade tem... Segundo o sistema, eles estão dando lavagem cerebral para que tudo se volte para o mercado, que é uma ficção. Tá? Então, tudo para o mundo profissional. Não é assim. O acadêmico, eu sou do mundo profissional também. Né? Eu fui 20 anos, me aposentei no topo de um banco, né? Com cargo alto em relação à parte técnica, cuidando de toda a automação do banco, de escritório. E o que eu quero dizer assim... o profissional, ele é um cara que ele vai ser o mais pragmático possível, mas ele não está preocupado, ele não tem preocupação maior de contextualizar aquilo que ele está fazendo. O acadêmico, o científico, né, o cientista, ele tem essa preocupação de contextualização. Espera aí, eu estou fazendo essa obra, né? Ou eu estou fazendo esse projeto. Quem vai ser beneficiado? Aí você vai para filosofia, você vai pesquisar, você vai para sociologia. Esse é o papel da universidade, não ter pressa. Ter crítica, ter análise. E isso a universidade está perdendo. Está perdendo feio. Eu tenho feito contato com vários professores, não é uma coisa... Eu acho que a Europa ainda... Eu estive agora, fiquei 16 dias lá na Europa, eu comentei isso aqui, dentro de uma sala que me deram de professor visitante, que para mim é um privilégio, que nem essa sala eu tenho aqui, com ar-condicionado e tudo, né? Que lá não é assim com ar-condicionado. Mas o que eu quero dizer? A Europa, existe uma sociedade que tem senso crítico. Então, não se faz o que quer se fazer, diferentemente do Brasil. O Brasil, o senso crítico é muito pequeno. As universidades também, os professores, nós somos massacrados. Quando nós começamos a mostrar o que não deve ser mostrado, ou seja, o que o mercado não quer que mostre, porque as pessoas vão começar a entender qual é o papel delas no mercado, existe um freio, até no professor. Quando você começa a mostrar o lado crítico daquilo que está sendo feito no mercado, pelo lado profissional. Então, essa universidade, né, que nós plantamos com tanta dificuldade, saímos do governo militar, tem que ler esse livro. Quem acredita ainda em governo militar, leia esse livro, por favor. É fundamental mostrar o que os militares fizeram com o nosso país. E não é só esse, tem vários documentos, a matança indígena, né? Que teve uma matança enorme de indígenas. Para quê? Porque isso aqui não é interesse brasileiro. Até agora esse país, exceto eu acho, João Goulart, Getúlio tentou fazer muita coisa aqui, não teve. Quem fez alguma coisa aqui com interesse brasileiro? A Juscelino fez. Mas por que não desenvolveu o transporte hidroviário mais e o ferroviário? O ferroviário hoje é só para as multinacionais, né? Mas eu vou falar depois sobre a Vale, vou falar sobre essas concessões, né? Mas das malhas ferroviárias, das redes, né? Então, voltando. Então, a academia, qual é o espaço da academia? É isso que nós estamos fazendo aqui. O acadêmico, ele precisa analisar muito cada questão. Ele não é aquela primeira, ele não é um cara de mídia. Eu não sou uma pessoa de mídia oficial. E eu, ao contrário, quando eu começo a ver as coisas que eles estão escrevendo, é de uma ignorância e de uma manipulação.
tão grande, mas tão grande, eles mostram um lado, mas não mostram o outro. Entende? Então, o que eles querem? Eles querem uma população totalmente idiota, entregue ao mercado. O mercado é dos tolos, é uma manipulação, não existe mercado. Existem pessoas que manipulam o mercado. Então, a ingenuidade é uma forma de insanidade. O quê? A ingenuidade é uma forma de insanidade. Sim, a ingenuidade, a falta de conhecimento é. Então, olha só, partindo do princípio, né, que a gente tem que ter claro, qual é o poder? Primeiro é o BIS. Quais os tentáculos do BIS? Né? Aí tem lá o Banco Mundial, o FMI, que dá as ordens no Brasil. Né? O pessoal adora falar. Primeira coisa, quando você acusa alguém de comunista, porque isso eu sofri na infância. Meu pai fez um projeto, arrecadou assinaturas para colocar um posto médico no bairro, e meu pai foi acusado. Quando ele teve a inauguração, meu pai e outras pessoas, mas meu pai foi o mais dedicado, o que mais se empenhou. E ele tinha 3 empregos, imaginem. Ele se empenhou muito. Mas o que aconteceu, né? No dia da inauguração ele estava trabalhando, não foi. Aí quando disseram que foi o político, foi lá, fez discurso, disse que ele conseguiu, aí o cara levantou e falou, não, foi ele, foi o seu Joviniano, né? Joviniano é um nome francês, né? Também, que a gente não sabe, mas é. Aí quando falou o nome do meu pai, Joviniano, né? O que eles fizeram? No dia seguinte, minha casa estava toda abarrotada. Aqui mora um comunista, aqui mora uma família comunista, toda pichada no dia seguinte. E é assim que funciona. Então, quem chama a gente de comunista, eu digo, você é um nazista. A gente tem que começar a aprender a lidar com essas pessoas. Ah, você é comunista. Você é nazista. Eu nunca fui comunista. Sempre fui contra, porque é uma ditadura enorme. E nós precisamos viver, o mundo só vai ter paz quando houver democracia verdadeira, que não tem. Porque aquela democracia que você vê nos países desenvolvidos é às custas dos países pobres. E é isso que as universidades não podem fazer. Eles não querem que faça, que mostre todo esse contextualize. Não pode contextualizar. Você tem que criar pessoas para o mercado, que vão ser o quê? Escravos. Nós somos escravos. Os seres humanos são escravos. Uns no nível maior, outros no nível melhor. Ah, mas e o cara que está lá ganhando 100 e poucos mil? Ele é um escravo também. Ele passou a ser um escravo. Por que um escravo, né? Porque ele é um prisioneiro. E por isso, talvez, que eles queiram matar os indígenas, sabe? Porque eles têm... Eu lido muito com os indígenas, né? Hoje até trouxe digo com meu irmão aqui, né? Meus parentes, nós todos nos chamamos de parentes, né? Mas matar o indígena por quê? Porque eles têm uma vida de liberdade. Eles não precisam de nada. A natureza é parceira. E a natureza é deusa, né? Segundo eu sou da Perfect Liberty, lá na igreja a gente aprende isso. Que Deus é a natureza. E Deus é a natureza. Inclusive, até quem se interessar também, tem o Crayon também, que eu adoro, eu gosto muito de ouvir. Crayon Cusco, ele fala sobre isso. O que os xamãs fizeram? Receberam todo o ensinamento da deusa natureza. Então, nós nos transformamos, somos todos prisioneiros. Aí o corrupto também é um prisioneiro. Então, o que eles transformaram? A sociedade em prisioneiros. Nós somos prisioneiros. Prisioneiro de um grau, prisioneiro de outro. Por quê? Porque nós estamos acimentados. Isso não é vida. Uma vida... Nós não temos uma vida. Nós temos o quê? Uma escravidão. Para todos. E já é hora de libertar isso aí. E precisa de medidas, sim, fortes. Precisa de medidas muito fortes em relação a isso. Essas são minhas reflexões. A universidade tem que ser pública. E outra coisa também, os alunos têm que estudar período integral e receber, porque o Brasil tem muito dinheiro, mas tem muito. É isso que eu quero mostrar. Onde está o dinheiro do Brasil? Para onde está indo o dinheiro do Brasil? O Brasil tem muito dinheiro, muito. Então, poderia usar os próprios alunos, pesquisadores também, para trabalhar, ajudar a sociedade civil. A enfermagem, então você vai trabalhar 3 horas no hospital. Então, isso não é feito. Nada é feito aqui, nada. Nós somos, talvez, o país, eu não posso falar que é o mais maltratado que existe. Por quê? Porque o governo é das empresas.
Mas tem meia dúzia ali, como meia dúzia de professores também, não digo meia dúzia, isso aí na academia não funciona assim. Tem bastante pessoas críticas bastante professores críticos na academia, mas a gente precisa de mudar tudo, ver tudo de uma forma diferente. E o objetivo deles, eu tenho certeza, é matar a população. É triste, né? Mas eles estão matando a gente aos poucos. Eles querem 500 milhões de escravos vivos. E os escravos não são da nossa raça, não. Porque você começa a ver uma série de coisas que vão acontecendo. Para mim, hoje, as empresas atuam em 151 países até, né, para destruir o meio ambiente. Não é lucro. É uma destruição sem nenhum tipo de compromisso. Eles matam os indígenas por quê? Porque nós vamos precisar daquela vida ali. Porque a própria natureza, ela também não está aguentando esse ataque que ela está sofrendo e a falta de respeito de todos nós com ela. Você não pode deixar uma pessoa chegar, fazer o que ela quer, uma empresa chegar. Não tem condição. Então, eu acho que a própria natureza, né, ela está pedindo isso. As pessoas que estão no poder, elas não pensem assim, mas eu acho que a gente tem que ter daqui para frente. Agora, não pensa, nós não podemos pensar, e eu também me incluo nisso, eu sou um ser humano igual qualquer outro, né? Sou um entre 206 milhões aqui no Brasil. Nós vamos responder pelo que nós fazemos. Com certeza nós vamos responder. Então, quem está fazendo muita coisa errada, quanto mais gente você está permitindo ser destruída, matando, de uma maneira direta ou indireta, porque você não mata uma pessoa só quando você dá um apunhalado, você dá um tiro, não. Você mata a pessoa quando você não deixa que essa pessoa sobreviva de uma maneira humana. E é isso que está acontecendo com o nosso país. E com o planeta, mas eu acho que o Brasil, como é o mais rico do mundo, está em proporções muito maiores. Muito maiores. Então precisamos de lutar, mas lutar com amor. Porque lutar com armas, isso é coisa de psicopata, né? Seu Bolsonaro, que é treinado lá no Conselho, né, das Relações Exteriores dos Estados Unidos, é sionista, né, tá lá em Israel com aquela blusinha, os filhos dele, a camiseta, né? Quem quiser assista o programa do Daniel Simões, e ele está tudo filmado, não tem nem como dizer que não, ele está recebendo ordens. Por quê? Porque quando se mata as pessoas, se fica o recurso natural. Isso não é o Brasil, não merece. O Brasil não merece isso. Quando você dá um tiro, você já viu a reação da natureza? Dos pássaros. Um tiro, barulho de um tiro. Então, é um psicopata nazi, ele está lá metido lá, está levando um monte de lavagem cerebral, né? Ele não é mais ele, porque uma pessoa que promete toda aquela perversidade não é um ser humano. Não tem amor. A pessoa que tem amor não combina. Amor não combina com agressão, com violência, com tiro, com guerra. Amor é uma coisa pura. E isso que está dentro da gente e que nós precisamos, sabe, trabalhar, trazer. Não é guerra, é salvar o país, é cuidar. Porque se nós cuidamos do país mais rico do mundo, o que significa, né? Se nós cuidamos do país mais rico do mundo, fica muito mais sustentável também para o planeta. Né? Então, essa primeira parte é uma parte que eu estou falando de reflexão, né? que eu estou gravando hoje, mas é uma maneira da gente refletir. O que eu estou fazendo pelo meio ambiente? Eu acho que é uma pergunta que nós temos que fazer. O que eu estou fazendo pelo ser humano? O que eu estou fazendo pelo Brasil? Porque largar na mão das autoridades não é certo. Nós estamos na a fase atual, qual é? É o governo acabar e as empresas assumirem. Isso está previsto há muito tempo. Há muito tempo. E não pense, eles querem uma redução populacional, com certeza. Aí você entende os agrotóxicos. Por que agrotóxico? E por que o seu Rockefeller, a Fundação Rockefeller e Bill Gates estão com aquele enorme depósito de semente crioula lá na Noruega? Por quê? O que eles querem? Tem alguma coisa ali, né? A semente crioula é deles. E nós temos que comer transgênico? O Brasil está todo contaminado. A atmosfera está toda contaminada. Outra coisa, não existe privado. Privado é uma grande mentira. É tudo público. Quando você estuda as empresas como eu estudo, você vê que não tem privado. É a segunda parte. Para o próximo programa eu vou falar sobre isso.
falar sobre o quê? Eu vou mostrar onde estão os dados que nós vamos captar. Empresa só pode ser pública, estatal, mas tem que ser fiscalizada. Por quê? Porque o setor privado ele entra dentro da empresa pública. Isso a gente chama porta de grade, é uma grade, né? Que estão no governo, estão na empresa. Para quê? Para acabar com a empresa. Eu vi isso no Banerj. Eu estudei, e eu estou estudando a privatização do Banerj, eu chorei. Porque é tanta fraude, mas tanta fraude. O banco vendido por 200 e poucos milhões, na mesma hora, o Estado do Rio de Janeiro assume um passivo de, não sei, acho que era 3 bilhões, e eu não terminei de estudar, porque isso vai aumentando, os bilhões vão aumentando. Até 2020 o povo vai pagar para dar o dinheiro para o Itaú. Ah, mas isso aí veio de onde? Ordem do Banco Mundial, Acordo de Washington. Eu ia comentar isso antes, mas é isso. Esquece o Fórum de São Paulo e, por favor, povo, deixa de ser ignorante, vai lá para o Consenso de Washington. Pega as cartas de intenção do FMI. O FMI dá ordem, privatiza 50 empresas, na hora. Por quê? Porque uma empresa pública é uma empresa que, primeiro, tem concurso público. Então existe um certo... O pessoal que está ali é menos subserviente. Em geral, tem mais conhecimento, entrou dentro da empresa. Outra coisa também, a empresa pública, o royalty, tem a parte de... A empresa pública ela tem as patentes, que é dela. A patente é da empresa pública. A empresa pública funciona no caso de adversidade. A pirâmide de uma empresa pública permite a classe média, né? Porque ela é mais equilibrada. Uma empresa pública também, além disso, a alta administração não é estrangeira, e que é uma coisa que a gente tem que levantar aqui, porque as empresas, elas vêm para cá, pegam dinheiro do BNDES, são empresas estrangeiras, vai ver o que elas fazem. Eu vou falar, minha segunda parte, eu vou falar, no próximo programa eu vou falar sobre isso. Né? Então, a empresa pública, o que eles fazem? Eles entram, começam a terceirizar. O que é uma terceirização? É um parente que vai ter emprego, vai criar uma empresinha, eu vou garantir o futuro do meu genro, vou garantir. Aí eles começam a criar empresa terceirizada para isso, outra coisa, para dividir. Por quê? Porque o dissídio coletivo não é na mesma data. O dissídio coletivo é em datas diferentes. Né? O banco fez isso. Numa greve, qual foi a ordem? Separar o pessoal de processamento de dados que tinham dissídio juntos. Não, vocês agora não são mais bancários. E separar os bancários para quê? O resto dos funcionários, para não ter greve. Porque quando parava o CPD do banco, parava tudo. E o que eles vão fazendo? O empresário, o mau empresário, porque isso não é bom empresário, o bom empresário, ele vai querer pagar um salário justo, ele vai querer uma tranquilidade. Isso tudo é ordem de fora. Eu fui auditora de banco. Eu estava ali dentro nas reuniões, ouvindo as reuniões. Você vai participando, você vai observando, você vai ouvindo. Então, o que eles fazem? Vamos lá na empresa pública também. A empresa pública desenvolve tecnologia. A empresa privada não desenvolve tecnologia aqui. A parte inteligente, olha, eu fui auditora de sistemas. Você vai para um congresso, não tinha auditor de sistema na época brasileira, tudo estrangeiro. Então, o filé mignon fica para fora. E outra coisa, quem vai controlar os recursos naturais? São eles. O objetivo deles maior sempre não é financeiro, não é econômico. É controle de recursos naturais. Por quê? Porque tem muita coisa atrás de recursos naturais que nós não sabemos. Não sabemos o que está por trás de recursos naturais. Será que eles levam para outro planeta? Não sei. Eu sei que o olho deles, a observação deles, o controle dele é recurso natural. Então, é muito mais fácil uma empresa privada controlar recurso natural daqui, para eles, para o objetivo deles, que são os nossos recursos naturais, do que uma empresa brasileira. Então, o que eles fazem? Eles começam a colocar terceirização, começam a botar gestão e botar um monte de empresa privada, gente de empresa privada ali. Então, existe essa análise que é necessário fazer. Empresa só estatal, porque tem que ser local.
Porque a empresa privada, né? Ah, não vou atuar mais no Brasil, não vou dar subsídio, eu vou embora. É isso que elas já estão fazendo. Inclusive, hoje o Maduro estatizou os bancos, que já deveria até ter feito isso. Imagina, agora os Estados Unidos vai jogar uma bomba lá direto, né? Porque tudo é controle de petróleo e cotton. Eles precisam de cotton para os computadores, né? Então, o que nós temos que fazer no Brasil é isso. Mas, para isso, precisa o povo estar na rua, fazendo o quê? Tem que estar controlando o que o governo está fazendo. Porque esse governo que está aí não é governo para o povo. É governo para quem? Para os países desenvolvidos, para o capital internacional, menos para o brasileiro. Então, é isso. Nós precisamos o quê em relação ao Brasil? Assumir que o Brasil é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de quem está no governo, quem está no poder. A responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade territorial, a responsabilidade é de cuidar dos seres humanos que estão aqui. É uma miséria enorme. Por quê? Porque o dinheiro vai todo para fora, tudo roubado. Porque o governo hoje, vamos dizer, 20% do governo é honesto. Está aqui tentando fazer alguma coisa. Só que eles precisam de voto para que os projetos sejam aprovados. A maioria é de fora. Para isso, eles usam as empresas. Para quê? Para justamente financiar isso tudo. As empresas estão em 151 países financiando tudo. Tudo o que não interessa. Porque com dinheiro eles fazem o que eles querem. Só que eu já falei, não tem interesse em dinheiro. O interesse são recursos naturais. O dinheiro é só para você virar um escravo deles e se submeter a eles. Mais nada. O dinheiro é para isso. Então, as empresas têm que ser estatais? Sim. Tem que ser estatal, sim, mas tem que ser controlada. Nada de ninguém privado ali dentro. Nada de consultoria de país desenvolvido. Não precisamos disso. Acabar com isso. Conselho de administração tem que ser olhado. Eu quero falar depois sobre o Conselho Fiscal, Conselho de Administração. Então, essa primeira parte aí, essa primeira entrevista, dessa primeira aula, é reflexão. O que cada brasileiro está fazendo em prol do seu país, da sua gente, desse sagrado meio ambiente? O que nós estamos fazendo? É a pergunta que eu peço, que vocês façam essa reflexão. Porque são poucos que estão cuidando desse país. E os poucos, é muito fácil agredir, manipular poucos. Mas manipular muitos é muito difícil. Cortar a palavra de muitos é muito difícil. Então, nós estamos num momento muito decisivo para o nosso país. Eu vou começar a segunda aula falando do incêndio, né, e dos seguros que não existem no Brasil para as empresas brasileiras. O BNDES empresta o dinheiro para a empresa vir e não tem seguro aqui. Então desculpa. Então, Fátima, você deu a primeira aula com um grande brilho. A segunda aula, a gente vai dia 14, com calma. Tudo tem que ser feito com calma. Então, eu vou dar parabéns pela primeira aula e a visão que você tem do território nacional, o meio ambiente, como é que funciona e como não funciona como funciona a exploração no meio ambiente. Nós somos uma fazenda. Então, vou dar parabéns para a primeira aula que você deu hoje, dia 7 de setembro, o dia da independência. Que independência? Nunca teve. Sempre teve o domínio dos países envolvidos aqui e sempre querendo matar os povos originários, porque os povos originários é nossa história. Né? Então, vamos terminar esse primeiro programa cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Viva a independência que nós temos que fazer. Acabou! Grata.